nos stories do Instagram sobre a origem do grupo Talibã, né? Esse vídeo também irá para o YouTube. Se você está me vendo pelo YouTube, a imagem pode não estar com tela cheia por conta do formato que foi para Instagram. Vamos lá. A gente precisa analisar, né, primeiro a posição estratégica que o Afeganistão tem. O Afeganistão, ele está na Ásia Central, ele se localiza na Ásia Central, numa região que fica entre o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, né? O Afeganistão, ele tem essa posição muito estratégica por fazer parte da Rota da Seda, fez parte da Rota da Seda da Antiguidade e fará parte da Rota da Seda, da nova Rota da Seda que está sendo proposta pela China, né? E o Afeganistão aí está nessa posição que é extremamente estratégica, apesar de não ter saída para o mar, né? O Afeganistão, ele fica como um estado tampão, justamente por essa posição de interligação entre o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. O Afeganistão foi um estado que já foi dominado por vários impérios e já teve a presença de vários povos ali, né? Já pertenceu à coroa britânica, já pertenceu na antiguidade aos macedônios, aos gregos, a gente pode dizer, aos mongóis, e vai continuar sendo dominado por vários impérios, justamente por essa sua posição estratégica que ele possui, né? E eu acredito que o Talibã não será o último grupo a dominá-lo, né? Acredito que virá mais novidades aí para o Afeganistão. Mas vamos lá, né? O Afeganistão se torna independente da coroa britânica lá pelo final da década de 20, início da década de 30, e é instaurada uma monarquia. Em 1973, a monarquia se findou, acabou a monarquia e houve a instauração de uma república no Afeganistão. E em 1978 houve a Revolução Socialista Afegã, que foi influenciada pelos soviéticos, né? E essa Revolução Socialista ocasionou várias transformações na sociedade afegã, como por exemplo, as mulheres puderam entrar na política, houve a laicidade do Estado, ou seja, os socialistas retiraram a influência do islamismo, que é a religião predominante, sempre foi a religião predominante, né? Apesar do budismo ter participado lá do Afeganistão. O governo socialista, ele retirou as influências do islamismo da sociedade, isso lá em 1978. E isso fez com que a população rural e conservadora do Afeganistão não curtisse essa atitude do governo socialista, né? Essa população rural e conservadora, ela era muçulmana e não aprovou essa atitude do governo socialista de ter feito um Estado laico no Afeganistão. E o que é que aconteceu? Os Estados Unidos viu que essa população rural e muçulmana não curtiu e se aproximou desse povo conservador e muçulmano e instaurou uma insurgência desses afegãos conservadores e muçulmanos que não gostaram da influência socialista dentro do Afeganistão por justamente retirar as características do Islã da Constituição do Estado. E o que é que aconteceu? Os Estados Unidos treinou essa população rural, treinou essas pessoas que estavam irritadas com com o fim da influência religiosa no Estado, né? E a CIA treinou essas pessoas e os Estados Unidos fez uma ajuda bélica, né? Propôs uma ajuda bélica, armou esses insurgentes, né? Tanto é que tem a célebre imagem do então presidente Ronald Reagan, na década de 80, recebendo essa insurgência islâmica que queria lutar contra o governo socialista, né? O Ronald Reagan recebeu os mujahidins, né, lá na Casa Branca para fazer essa aliança aí de treinamento da CIA e militar lá com eles, né? Em 1979, a União Soviética enviou tropas para o Afeganistão com o intuito de preservar e proteger o governo socialista que se instaurou em 1978, porque a União Soviética estava preocupada com essa aproximação dos Estados Unidos com a população rural que era de origem muçulmana, que era muçulmana na verdade. E a União Soviética enviou tropas para auxiliar o governo socialista do Afeganistão. E isso deu início à Guerra Afegã-Soviética, que durou de 1979 até o ano de 1989. Né? Essa guerra que foi entre as tropas afegãs soviéticas contra os insurgentes, contra esses guerrilheiros islâmicos mujahidins. Em 1989, as tropas soviéticas precisaram sair do Afeganistão, porque o Estado soviético entrou em crise e ele, no início da década de 90, acabou, deixou de existir, a União Soviética deixou de existir.
né? E com a saída das tropas soviéticas, esses insurgentes se tornaram cada vez mais fortes, se fortificaram. E em 1994, né, vários insurgentes, né, várias milícias, né, vários grupos islâmicos do Afeganistão se uniram e formou o Talibã, né, que foi fundado em 1994 mediante a união dessas várias milícias, inclusive os mujahidins que o Reagan recebeu lá na década de 80, né? Esses mujahidins foram os precursores, foram os cofundadores do Talibã, né? Que foram treinados pela CIA e armados pelos Estados Unidos lá quando estava em combate contra a União Soviética, né? Em 1994 o Talibã foi formado e em 1996 o Talibã consegue derrubar o debilitado governo socialista do Afeganistão, né, que já não contava mais com o apoio da União Soviética. Esse governo se acabou mais ainda porque não estava mais contando com o apoio da União Soviética, que tinha deixado de existir. Em 1996, o Talibã domina o Afeganistão e instaura um governo teocrático com uma visão deturpada da Sharia. E em 2001, esse governo do Talibã cai após a invasão dos Estados Unidos. Mas vamos lá, o que é que tinha nesse governo do Talibã lá de 96 a 2001? Repressão às mulheres, repressão às minorias e estabelecimento de leis, tipo, era proibido empinar pipa, era proibido jogar futebol, né, os homens eram obrigados a deixar a barba crescer, né, pela lei, pela Sharia que foi inventada pelo Talibã. Enfim, as mulheres não poderiam trabalhar, não podiam estudar e elas eram obrigadas a utilizar aquela roupa chamada burca, que ela cobre dos pés à cabeça e tem apenas um buraco assim para você olhar, né? Foi um governo de muita repressão, foi um período de muito problema, né? Muita repressão para o povo afegão, né? E em 2001 esse governo cai por conta lá dos ataques das Torres Gêmeas de 11 de setembro. Mas o que é que isso tem a ver? Não foi a Al-Qaeda? Sim, acontece que o Talibã ele deu asilo à Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda do Afeganistão, né? E lá no Afeganistão foram preparadas todas as estratégias para planejar aquele ataque de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, né? E o Talibã foi confrontado pelos Estados Unidos a dar a localização de Osama Bin Laden, e o Talibã não deu a localização de Osama Bin Laden, né? E o que aconteceu? Os Estados Unidos derrubou o Talibã. Mas o Talibã deixou de existir? Não, nananina não. O Talibã apenas foi derrubado do poder, foi deposto. O Talibã continuou existindo. Vamos lá, vamos entender essa história, né? Em 2001, o Talibã cai após a invasão dos Estados Unidos e o Talibã apenas foi derrubado. Porém, continuou ativo na opacidade. Ele continuou ativo, mas meio que escondido. O Talibã ele continuou ativo e ficou ativo através de um estado paralelo, dominando pequenas zonas rurais. Apesar deles terem sido derrubados, o Talibã continuou sob posse de algumas pequenas zonas rurais que eles tinham lá daquela época da União Soviética, né? Lá daquela época, né? Aquelas zonas rurais onde tinha aquela população que estava insatisfeita pela retirada das leis islâmicas de lá, continuaram sob posse do Talibã. Aí o que é que aconteceu? O Talibã dominou essas pequenas zonas rurais de forma bem discreta, de forma aparentemente discreta. E o grupo, ao longo desses 20 anos, se manteve ativo e financiado, principalmente por atividades ilegais e doações de simpatizantes, né? Existem pessoas espalhadas pelo mundo que simpatizam com essa causa lá do Talibã, né? O dinheiro do Talibã, o financiamento do Talibã vinha do tráfico de drogas, como o ópio e a heroína, né? O Talibã, apesar de ter essa ideia, esse ideal islâmico que é contra vícios, drogas, né? Produzia drogas como o ópio e a heroína, tanto é que o Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo. E outra parte da grana do Talibã vinha de extorsões e sequestros. O grupo também se utilizava da exploração de recursos minerais de maneira ilegal, dentro de suas pequenas áreas rurais que eles detinham. Eles não passaram a dominar pequenas áreas, né? E essas áreas eram ricas em minerais, né? Mas o que manteve mesmo o grupo de pé e ativo foi o tráfico de drogas, né? O Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo e em seguida outra parte da renda vinha da mineração do mármore, do ferro, cobre e ouro. E a extorsão vinha através da cobrança de impostos dos moradores dessas áreas dominadas, dessas pequenas áreas dominadas, das zonas rurais, né? Eles extorquiam essa população cobrando os impostos altíssimos
deles, né? E os sequestros eram de celebridades, tipo celebridades de lá do Afeganistão mesmo, da região ali, sequestrava um ator, uma atriz, uma pessoa importante, aí eles iam e exigiam um valor de resgate, né? Vamos lá. Há também um boato, eu não estou dizendo que isso é verdade, há um boato de que o Talibã recebia dinheiro da Rússia, do Irã, do Paquistão e da Arábia Saudita. Inclusive, eu estou muito curioso para saber qual é a posição da Arábia Saudita referente a essa volta do Talibã ao poder. A Arábia Saudita até agora não se pronunciou sobre isso. Em 29 de fevereiro de 2020, o governo dos Estados Unidos assina um acordo junto ao Talibã para que haja a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. O presidente Donald Trump propôs que sairia do Afeganistão se o Talibã não permitisse que o território afegão, né, que o Afeganistão não virasse um reduto terrorista como foi lá em 96, que eles deram abrigo, asilo à Al-Qaeda, né? Para vocês verem como o Estado afegão que foi levantado pelos Estados Unidos, né, de 2001 até 2021, né, até o mês passado, a semana passada, para vocês verem como esse Estado era inerte. Os Estados Unidos não negociou a retirada de tropas diretamente com o governo afegão que eles mesmos levantaram, não. Eles negociaram a retirada de tropas com o Talibã, que dominava pequenas áreas rurais. Para vocês verem como esse Estado afegão que caiu era inerte, né? E o Trump fez essa proposta. Bem, eu saio de lá, do Afeganistão, saio daí do Afeganistão, se vocês não transformarem o Afeganistão em um novo reduto terrorista. A proposta foi aceita e os Estados Unidos prometeu retirar as tropas até o ano de 2021. O novo presidente dos Estados Unidos, né, porque Trump perdeu a eleição, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu prosseguimento ao acordo de Trump e retirou as tropas, né? Ele promete que até o dia 31 deste mês de agosto vai retirar todos os homens dos Estados Unidos, né? Ainda existem, acredito que uns 4.500 homens dos Estados Unidos, soldados dos Estados Unidos, no aeroporto, né? Só para proteger o aeroporto de Cabul, que é a única área de Cabul que ainda não foi dominada pelo Talibã, né? Aí, o que acontece? Com a retirada das tropas, né? Com toda essa retirada das tropas, o Talibã saiu dessas zonas rurais muito fortemente e com todo esse financiamento que teve por tráfico de droga, por extorsão, por sequestro, o Talibã saiu dessas zonas rurais e passou a dominar o país fortemente, saiu avançando. De maio para cá foi inacreditável, né? O Talibã saiu avançando pelo país, dominando tudo que se via, né? E o presidente afegão fugiu. E o exército afegão, né? Há um boato de que existiam 300 mil soldados afegãos e que o Talibã tinha apenas 70 mil guerrilheiros, militantes, né? É um boato, né? Não é nada confirmado. Eu acredito que é muito menos de 300 mil que o Talibã tinha, que o exército afegão tinha. Eu acho que eram uns 250 mil, 180 mil por aí. Mas mesmo assim, o exército afegão tinha muito mais soldados do que o Talibã e perdeu. E o exército já era desmotivado, porque o exército estava sem receber salário desde abril, antes de começar essa retomada. O exército já estava desmotivado, aliada à fuga do presidente, que saiu, bateu em retirada, fugiu para o Tajiquistão. E hoje o presidente do Afeganistão, né, o Ashraf Ghani, né, que covardemente fugiu para o Tajiquistão. Hoje ele está nos Emirados Árabes, ele está lá em Abu Dhabi, está em Dubai. Ele está em Dubai dizendo, enchendo a boca e dizendo: se eu não saísse de lá, ia acontecer um derramamento de sangue. Não, meu filho, era para você ter ficado e ter dado um apoio à sua tropa, ter dado um ânimo à sua tropa para combater o Talibã. E a tropa dele foi lá e perdeu. Os próprios soldados dele do exército afegão fugiram para o Tajiquistão e para o Uzbequistão, e alguns outros até trocaram de lado. Alguns dos soldados do Afeganistão se renderam ao Talibã e hoje estão lutando com o Talibã, né? Tendo o ideal de lutar junto com o Talibã. O Talibã retoma o poder mediante a fragilidade do exército afegão, né? E fuga do seu presidente, né? O Talibã diz que voltou diplomático, amadurecido e diz que não irá controlar a imprensa e nem perseguir as mulheres. Eu acredito nisso? De jeito nenhum. Eu quero ver até quando eles vão prometer essa conversinha de diplomacia. Bem, galera, esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Compartilhem com seus amigos, hein? Compartilhem esse vídeo.